Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho numa lei que, olha, é fundamental para entender o serviço público federal no Brasil. A Lei 8.112, lá de 1990. É isso aí. Essa lei é tipo o manual de instruções, né? A espinha dorsal para a carreira de milhares e milhares de servidores. Quem trabalha direto para o governo federal, para as autarquias, fundações, tá tudo ali. Exatamente. E a ideia aqui é destrinchar essa lei, pegar os pontos-chave, a gente está com os trechos dela aqui. Sim. E vamos focar no essencial, né? Como é que se entra, quem é considerado servidor, os primeiros passos, a estabilidade que todo mundo fala. E a parte de movimentação, direitos, deveres e, claro, grana, né? Remuneração, vantagens, vamos tentar cobrir isso tudo. Bora lá. Então, para começar, quem exatamente está debaixo dessa lei? Os primeiros artigos, ali de 1 a 4, já definem isso, né? Definem sim. Altamente, olha, são os servidores civis da União. Isso pega o pessoal dos ministérios, sabe? Administração direta. E também das autarquias. Tipo INSS, Banco Central. Mesmo as agências reguladoras, que têm um regime especial, entram aí. E as fundações públicas federais também. É muita gente. E o que a lei chama de servidor. Artigo 2º, né? É, bem direto. Servidor é a pessoa que foi legalmente investida num cargo público. Simples assim. Tá, mas e cargo público? O que seria isso para a lei? O artigo 3º explica. Explica. Pensa num cargo como um conjunto de tarefas, de responsabilidades, sabe? Tudo definido direitinho. E importante, tem que ser criado por uma lei específica. Ah, não pode ser criado do nada? De jeito nenhum. Tem que ter lei, tem que ter um nome certinho, e o pagamento sai dos cofres públicos, claro. E tem que ser aberto para todo brasileiro que cumprir os requisitos. E tem tipos diferentes de cargo, né? Você mencionou. Isso, dois principais. O cargo efetivo, que é aquele permanente, para carreira mesmo, para entrar nesse só com concurso público. Certo. E tem o cargo em comissão. Esse é o famoso cargo de confiança, geralmente para chefia, assessoria. Aí é livre nomeação e livre exoneração. A autoridade escolhe e pode dispensar quando quiser. Entendi a diferença. E tem um ponto no artigo 4º sobre não poder trabalhar de graça para o governo. Parece óbvio, mas por quê? Parece óbvio, mas é uma garantia importante. A regra é, trabalhou para o Estado, tem que receber. Ponto. Mas tem exceção. Tem, mas são pouquíssimas e tem que estar previstas em lei. Tipo mesário em eleição, júri, coisas assim. Mas a regra geral é proibir o serviço gratuito para evitar qualquer tipo de exploração ou contratação disfarçada, né? Faz sentido. Ok, entendemos o básico. Agora, o caminho para entrar. Como alguém vira servidor? Artigo 5º, os requisitos básicos. Isso. São as condições mínimas para poder assumir o cargo, a tal da investidura. A lista é clássica. Tem que ser brasileiro. Ou estrangeiro, em alguns casos, você vai falar? Vou sim, mas o básico. Brasileiro, tem dia com os direitos políticos, poder votar, ser votado, quite com as obrigações militares e eleitorais. Aquelas certidões que sempre pedem. Exato. Ter a escolaridade que o cargo pede, né? Nível médio, superior, idade mínima de 18 anos e um ponto crucial, aptidão física e mental. Comprovada como? Por perícia médica oficial. Não é qualquer médico. Tem que ser um laudo oficial dizendo que a pessoa tem condições de exercer as funções do cargo. E acabou. Só isso. Esses são os gerais. Mas, dependendo do cargo, a lei específica dele pode pedir mais coisas, tipo registro na OAB para advogado, CRM para médico, CNH para motorista. Entendi. E as cotas e os estrangeiros? Bem lembrado. O artigo 5º também garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência, até 20% das vagas nos concursos. Claro, a deficiência tem que ser compatível com o trabalho, né? Importante isso. E tem a questão dos estrangeiros, no parágrafo 3º. Universidades e institutos de pesquisa federais podem, sim, contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Tem regras próprias para isso. Mas é uma abertura para trazer gente de fora em área-chave. Legal. Bom, a pessoa cumpre os requisitos, passa no concurso. Como ela ocupa o cargo? Aí o artigo 8º fala das formas de provimento, né? Que palavra? Provimento é o ato de preencher o cargo. A nomeação é a principal, a porta de entrada mais comum. Mas tem outras formas que acontecem mais para frente na carreira. Tipo? Tem promoção, quando sobe de nível,
readaptação, se tiver problema de saúde, reversão, que é a volta do aposentado, aproveitamento para quem estava em disponibilidade, reintegração, se a demissão foi anulada, e recondução, voltar para o cargo antigo. Mas vamos focar na nomeação agora, que é o começo de tudo. Certo. E a nomeação, como você já adiantou, tem a efetiva e a em comissão. Isso. Nomeação para cargo efetivo. Regra geral para carreira, sempre precisa de concurso público antes. Não tem outro jeito. E a em comissão? Aí é diferente. É o cargo de confiança. Livre nomeação, livre exoneração. A chefia escolhe, a chefia dispensa. É o ad nutum que chamam, né? Sem precisar de um processo formal para exonerar. Entendido. E o concurso público? O famoso? Artigos 10 a 12, né? O que a lei diz... Diz o básico para garantir que seja justo, baseado no mérito, obrigatório para cargo efetivo, pode ser só prova ou prova mais avaliação de títulos, diploma, experiência. Às vezes tem mais de uma fase. E a validade. Sempre aquela dúvida. A lei define até 2 anos de validade, podendo prorrogar uma única vez, por igual período, ou seja, no máximo, um concurso pode valer por 4 anos. E por que esse prazo é tão importante? Tem alguma garantia aí? Tem sim, e é crucial. O artigo 12, parágrafo 2º, diz que enquanto tiver gente aprovada num concurso válido, não pode abrir outro concurso para o mesmo cargo. Para evitar que fiquem fazendo concurso até passar quem eles querem. Exatamente. Garante o direito de quem já foi aprovado e está na fila. E o edital, que é a regra do jogo do concurso, tem que ser publicado no Diário Oficial e num jornal grande, com todas as informações. Ok. Passou no concurso, foi nomeado. Acabou a saga. Que nada. Próximo passo, a posse. Artigos 13 e 14. A posse é o ato formal mesmo. A pessoa vai lá, assina o termo, aceitando as regras do cargo. O que vai fazer, os deveres, os direitos. É ali que o vínculo nasce oficialmente. E tem um detalhe importante sobre não poder mudar as regras depois, né? Fundamental. O que está no termo de posse não pode ser mudado só por um lado depois. Nem pela administração, nem pelo servidor. E tem prazo para tomar posse? Ou pode esperar? Tem prazo, e é curto. 30 dias. Contados da publicação da nomeação. Se a pessoa não aparecer para tomar posse nesses 30 dias... Perdeu. Perdeu. A nomeação fica sem efeito, acabou ali. E, antes de assinar, tem que passar na perícia médica oficial, aquela que a gente falou. Para comprovar a aptidão. Isso. E entregar a declaração de bens e dizer que não acumula cargo ilegalmente. Entendi, é um checklist importante antes da assinatura. Pós-tomada, agora sim começa a trabalhar. Agora sim, vem o exercício, artigo 15. Exercício é, literalmente, começar a trabalhar, desempenhar as funções do cargo. E tem prazo para isso também, depois da posse. Tem 15 dias contados da data da posse. Tem que começar a trabalhar em 15 dias. E se não começar? Aí é a exoneração do cargo, direto. Não é nem perder a nomeação, é ser desligado mesmo. É sério. E tudo isso quando começou, se teve interrupção, quando voltou, fica registrado lá na ficha do servidor. E a carga horária? Como funciona? Regra geral. Artigo 19. 40 horas por semana. Geralmente 8 horas por dia, né? Mínimo de 6, máximo de 8 por dia. Mas tem exceção. Para quem está em cargo de chefia, por exemplo? Tem. Quem está em cargo em comissão ou função de confiança não tem essa jornada fixa. É regime de integral dedicação ao serviço. Quer dizer que pode ser chamada a qualquer hora, se precisar. Ah, entendi. Dedicação total. E também tem leis específicas para algumas carreiras, né? Médicos, jornalistas, etc., que podem ter jornadas diferentes, mas o padrão é 40 horas. Certo. Começou a trabalhar, mas ainda não está 100% garantido, né? Tem o tal do estágio probatório. Esse mesmo. Artigo 20. É o período de teste, digamos assim, para ver se o servidor que entrou no cargo efetivo tem mesmo o perfil, a capacidade para fazer o trabalho bem feito. E dura quanto tempo? A lei fala 24 meses, mas tem uma mudança aí, né? Tem. Esse é um ponto que sempre gera dúvida. A Lei 8.112 original falava em 24 meses.
Só que depois veio a Emenda Constitucional 19, lá em 98, e mudou a Constituição para dizer que a estabilidade só vem com 3 anos de exercício. E aí, vale a lei ou a Constituição? A Constituição prevalece, claro. Então a Justiça e a própria administração pública já consolidaram. O estágio probatório acompanha a estabilidade. São 3 anos. 3 anos de avaliação, então. E o que eles avaliam? São 5 critérios principais. Olha só. Assiduidade, se a pessoa não falta, né? Disciplina, se segue as regras. Capacidade de iniciativa, se é proativa. Produtividade, se entrega resultado. E responsabilidade, se é comprometida com o trabalho. E quem avalia isso? É o chefe direto? Não é só o chefe. Tem que ter uma comissão específica para isso. E a avaliação é formal, documentada. O resultado final tem que ser homologado pela autoridade maior uns 4 meses antes de terminar os 3 anos. E se o servidor for bem avaliado? Aí ele é confirmado no cargo, passou no teste. E completando os 3 anos, ganha estabilidade. E se for mal avaliado? Reprovado? Se for reprovado, a consequência é a exoneração. Perde o cargo. Nossa, mas tem alguma exceção? E se ele já era servidor antes? Ah, boa pergunta. Tem uma proteção sim. Se esse servidor já era estável em outro cargo público federal antes de entrar nesse novo, ele não é simplesmente exonerado. Ele é reconduzido para o cargo antigo dele. Entendi, ele tem para onde voltar. E durante esses 3 anos de estágio, tem alguma limitação? Não pode fazer tudo? Tem algumas restrições, sim. Ele pode assumir cargo de chefia, função comissionada, mas dentro do próprio órgão onde ele trabalha. Não pode ir para outro lugar. Só se for para ocupar um cargo bem alto, tipo um das 4, 5 ou 6, ou equivalente. Para cargos mais baixos, não pode ser cedido para outro órgão durante o estágio. E licenças? Pode tirar? Algumas pode, outras não. E algumas licenças importantes, tipo licença médica, licença para acompanhar cônjuge ou para fazer curso de formação, elas suspendem a contagem do prazo do estágio. Ah, o relógio para de contar. Isso. A pessoa tira a licença e quando volta, a contagem continua de onde parou. O estágio só acaba quando completar os 3 anos de trabalho efetivo mesmo. É ok, passou pelo estágio, 3 anos se foram, vem a famosa estabilidade. O que ela significa na prática? Artigos 21 e 22. A estabilidade é, talvez, a maior garantia do servidor efetivo. Depois desses 3 anos de exercício, ele só pode perder o cargo em situações bem específicas, bem delimitadas. Quais? Basicamente 3. Uma, se tiver uma sentença de um juiz, definitiva, sem mais recurso, mandando demitir. 2, através de um processo administrativo disciplinar, o PAD, onde ele tenha tido chance de se defender amplamente. E 3, uma hipótese que está na Constituição, mas ainda depende de lei para funcionar direito, que é a reprovação em avaliação periódica de desempenho. Então, não é que o servidor estável nunca pode ser demitido, mas é bem mais difícil. Exatamente. A ideia não é dar um emprego vitalício sem responsabilidade. A ideia é proteger o servidor de demissões por motivos políticos, perseguição ou qualquer coisa arbitrária, para que ele possa trabalhar com isenção, com imparcialidade, sem medo de desagradar alguém poderoso. Entendi a lógica. Bom, além de entrar e ficar estável, a carreira tem movimento, né? Você falou de outras formas de provimento lá no início. A readaptação, por exemplo. Sim, a readaptação. Artigo 24. Isso acontece quando o servidor tem algum problema de saúde físico ou mental, que limita a capacidade dele para o cargo atual. Uma junta médica oficial tem que atestar isso. E aí ele é demitido. Não. Ele é aproveitado em outro cargo. Um cargo que seja compatível com essa limitação que ele adquiriu. Tem que respeitar a formação dele, a escolaridade, e o salário tem que ser equivalente. É para manter a pessoa trabalhando naquilo que ela consegue fazer. E se não tiver um cargo vago na hora? Aí ele fica como excedente. Continua recebendo, mas fica aguardando surgir uma vaga compatível. Se a junta médica considerar ele incapaz para qualquer trabalho no serviço público, aí sim ele vai ser aposentado por invalidez. Certo. E a reversão? Se disse que era tipo desaposentar. É bem isso. Artigos 25 e 27. É a volta do servidor aposentado para o trabalho. Tem 2 situações principais. Quais são? Primeira, a aposentadoria por invalidez,
Se a junta médica diz, olha, os motivos da invalidez não existem mais, ele pode voltar. Segunda, no interesse da administração. Aí tem mais regras. Que regras? Tem que ter sido aposentadoria voluntária, tem pouco tempo, últimos 5 anos, o servidor era estável quando estava na ativa, tem que ter um cargo vago e a administração tem que querer essa volta. Ah, e tem um limite de idade. Quem já fez 70 anos não pode mais reverter. Entendi. E reintegração e recondução? Parecem nomes parecidos. São parecidos, mas a causa é diferente. Reintegração, artigo 28, é quando a demissão de um servidor estável é anulada, seja pela própria administração, seja pela justiça. Anulou a demissão, ele tem direito a voltar para o cargo que ele ocupava. Com todos os direitos de volta. Todos. Recebe tudo o que deixou de ganhar nesse período afastado. É como se a demissão nunca tivesse acontecido. Se o cargo dele já tivesse sido extinto, ele fica em disponibilidade, se tiver ocupado por outra pessoa. Aí entra a recondução. Pode. A recondução, artigo 29, é a volta do servidor estável para o cargo que ele ocupava antes. Isso acontece por 2 motivos principais. Ou porque ele não passou no estágio probatório de um outro cargo que ele tentou assumir. Aquele caso que a gente falou antes. Exato. Ou porque o servidor que ocupava o cargo antes dele foi reintegrado. Aí o atual ocupante tem que sair para dar lugar a quem voltou, e ele é reconduzido para o cargo de onde ele veio. É quase um efeito dominó para garantir o direito de quem volta. Isso mesmo. E se o cargo de origem dele também já estiver ocupado, ele vai ser aproveitado em outro cargo vago que seja compatível. Falando em cargo extinto, e se a administração decide que um cargo não é mais necessário, o que acontece com o servidor estável que estava nele? Se ele não puder ser redistribuído para outro lugar, ele vai para disponibilidade. Artigos 30 a 32. Disponibilidade é ficar em casa recebendo? Basicamente, sim. Ele fica afastado do trabalho, mas continua vinculado ao serviço público, recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço dele, e fica aguardando ser chamado de volta. Que é o aproveitamento. Exato. O aproveitamento é obrigatório. Assim que surgir um cargo com salário e funções compatíveis com o dele, em qualquer lugar da administração federal, ele tem que ser chamado. Quem organiza isso é o órgão central de pessoal, o CIPEC. E se ele não quiser voltar? Se ele for chamado e não assumir o novo cargo no prazo, a não ser que esteja doente comprovado por junta médica, o aproveitamento perde o efeito e ele perde a disponibilidade. Ou seja, é desligado do serviço público. Entendi, é um direito, mas também um dever voltar. Bom, falamos de como entrar, se mover e como um cargo fica vazio. A vacância. Artigo 33. Vários motivos podem deixar um cargo vago. Os mais comuns: exoneração, que não é punição, demissão, que é punição por falta grave, promoção, porque ele vai para outro cargo superior, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo que não pode acumular. Que a maioria não pode, né? Exato, a regra é não poder acumular. E claro, o falecimento do servidor também gera vacância. A exoneração é bem comum, né? Vale a pena detalhar. Vale. Exoneração de cargo efetivo pode ser pedida pelo próprio servidor, né? Ah, não quero mais. Ou pode ser de ofício pela administração em 2 situações. Se ele for reprovado no estágio probatório, ou se ele tomar posse e não entrar em exercício naquele prazo de 15 dias. E para cargo em comissão? Aí é mais simples. Como é cargo de confiança, a exoneração pode ser decidida a qualquer momento pela autoridade que nomeou a tal exoneração ad nutum. Ou o próprio ocupante pode pedir para sair, claro. Certo. E a mobilidade? Mudar de local de trabalho. Remoção e redistribuição. São a mesma coisa? Artigos 36 e 37? Não, são diferentes. E a diferença é importante. Remoção, artigo 36, é quando o servidor se desloca para trabalhar em outra unidade, mas dentro do mesmo órgão ou entidade. Pode ser na mesma cidade ou para outra cidade. E pode ser por quê? Pode ser por interesse da administração, de ofício, pode ser a pedido do servidor, mas aí depende da administração concordar, e tem casos em que é a pedido do servidor e a administração tem que atender, independentemente do interesse dela. Ah, é? Quais casos? Para acompanhar o cônjuge ou companheiro que também seja servidor público e tenha sido deslocado por interesse da administração,
por motivo de saúde do próprio servidor, do cônjuge ou dependente, comprovado por junta médica oficial, ou se ele passar num processo seletivo interno de remoção. Entendi. E a redistribuição? A redistribuição, artigo 37, é diferente porque o que se move não é o servidor, é o cargo efetivo. O cargo ocupado ou vago sai de um órgão ou entidade e vai para outro órgão ou entidade, dentro do mesmo poder. E por que fariam isso? Geralmente para ajustar a quantidade de pessoal às necessidades. Às vezes um órgão está sendo reestruturado, outro está sendo criado, um cargo deixou de ser necessário ali, mas é útil em outro lugar. Precisa ter o interesse da administração, o salário tem que ser equivalente, as tarefas parecidas e o CIPEC, o órgão de pessoal, tem que analisar e aprovar. Entendido a diferença. Agora, a parte que interessa muito. Dinheiro. Remuneração. Artigos 40 a 41. A lei faz uma distinção importante. Vencimento é o valor base, fixo, que está na lei para aquele cargo específico. Tipo o salário base. Certo. Remuneração é o vencimento mais as vantagens que são permanentes, aquelas que o servidor leva para sempre, ou enquanto estiver no cargo, tipo algumas gratificações que se incorporam. E tem alguma proteção para esse valor? Tem. A remuneração é irredutível, não pode baixar. E tem o princípio da isonomia. Cargos iguais ou parecidos, no mesmo poder, têm que ter vencimentos iguais. E ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, claro. E o máximo? Tem teto. Artigo 42. Tem sim. O famoso teto constitucional. Nenhum servidor público federal pode ganhar, por mês, mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Esse é o limite máximo. Mas tem coisa que fica fora desse teto? Tem. Algumas verbas, principalmente as de caráter indenizatório, como ajuda de custo, diárias, essas não entram no cálculo do teto. E quando o servidor pode ter desconto no salário? Fora imposto de renda e INSS? O artigo 44 fala disso. A causa mais comum é falta injustificada. Faltou-se injustificativa, perde o dinheiro daquele dia. E se chegar atrasado? Ou sair mais cedo? Perde proporcional também. Atrasos, saídas antecipadas ou mesmo faltas justificadas, tipo ir a um médico, mas sem apresentar atestado para abonar o dia todo, só para justificar a ausência, gera um desconto proporcional, a não ser que o chefe autorize compensar o horário depois. E se o governo pagar algo a mais por engano? Ou se o servidor causar um prejuízo? Tem que devolver? Tem que devolver sim. Artigos 46 e 47 tratam da reposição e indenização ao erário, ao tesouro. Se recebeu a mais indevidamente, tem que devolver. A administração tem que avisar antes, dar um prazo, e pode parcelar a devolução, mas a parcela não pode ser menor que 10% do que ele ganha. E se ele sair do governo devendo? Se ele for demitido, exonerado ou tiver a aposentadoria cancelada e não pagar a dívida em 60 dias, o valor pode ser inscrito na dívida ativa da União. Aí a cobrança fica mais pesada. Entendi. Além do vencimento, o que mais compõe a remuneração? As vantagens. Artigo 49. Isso. A lei agrupa as vantagens em 3 tipos: indenizações, gratificações e adicionais. Qual a grande diferença entre elas? A principal é a incorporação. As indenizações nunca se incorporam ao vencimento para nada. Elas são pagamentos para cobrir despesas específicas que o servidor teve por causa do trabalho. Tipo reembolso. Exato. Já as gratificações e os adicionais, aí depende. Alguns se incorporam, outros não. Depende do que a lei que criou cada um deles diz. Vamos focar um pouco nas indenizações, então. Artigo 51 em diante. Elas costumam gerar mais polêmica, né? Quais são? São 4 principais na 811.2. Ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. Ajuda de custo. Para que serve? Artes 53 a 57. É um valor pago uma única vez para o servidor que tem que mudar de cidade permanentemente por causa do serviço, para ajudar a cobrir as despesas de se instalar no novo lugar, sabe? Levar família, móveis. O valor é calculado sobre a remuneração dele. E as diárias? Art. 58 e 59. Essas são para quando o servidor viaja a trabalho, mas de forma temporária, para cobrir gastos extras com hotel, comida, transporte lá na cidade para onde ele foi.
É um valor por dia que ele fica fora. Mas sempre recebe a diária inteira? Não necessariamente. Se a viagem não tiver pernoite, geralmente é só metade. E se o governo já pagar hospedagem ou alimentação de outra forma, a diária pode ser reduzida ou nem ser paga. E não recebe se a viagem for dentro da mesma região metropolitana, a não ser que precise dormir fora. E as outras duas indenizações? Transporte e moradia. A indenização de transporte, artigo 60, é mais específica. É para quem usa o próprio carro, moto, etc., para fazer serviços na rua, como parte normal do trabalho dele. Tipo um fiscal de justiça, um fiscal. Certo. E o auxílio moradia? Esse sempre dá o que falar. É artes 60A até 60E. Esse é talvez o benefício mais cheio de regras e restrições. É um ressarcimento de despesa com aluguel ou hotel. Mas não é para todo mundo, longe disso. Para quem é, então? Só para quem ocupa cargos bem específicos, de alto nível. Os antigos DAS 4, 5 e 6, cargos de natureza especial, ministros de Estado. E só se a pessoa teve que se mudar de onde morava especificamente para assumir aquele cargo. Nossa, bem específico mesmo. E tem mais regras. Muitas. O artigo 60B lista várias. A pessoa não pode ter imóvel próprio na cidade para onde foi, nem o cônjuge ou companheiro. Não pode ter imóvel funcional do governo disponível para ele. Ninguém que more com ele pode receber um auxílio parecido. A mudança de cidade tem que ter sido só por causa daquele cargo. Enfim, é bem amarrado. E o valor? Também é limitado. É um percentual do salário do cargo em comissão ou do subsídio de ministro e tem um valor mínimo garantido se cumprir tudo, mas tudo limitado pelo teto do STF. A ideia é mais viabilizar que alguém de fora venha ocupar um cargo estratégico em Brasília, por exemplo. Não é um benefício de moradia geral. Ufa! Bastante coisa, hein? Mas acho que deu para ter uma visão geral bem boa dos pontos cruciais da 8.112. Deu sim. A gente passou por quem é servidor, como entra, os requisitos, o concurso, os primeiros passos posse, exercício, o estágio probatório, a estabilidade. E vimos também as movimentações, né? Readaptação, reversão, reintegração, recondução, como um cargo fica vago, a mobilidade com remoção e redistribuição. E fechamos com a estrutura da remuneração. Vencimento, remuneração, teto, descontos e as vantagens, com foco nas indenizações como ajuda de custo, diárias e o auxílio moradia. É muita regra, mas forma um sistema, né? Exato. E o mais impressionante é que, mesmo sendo uma lei de 1990, claro, com várias alterações e a Constituição sempre por cima, ela continua sendo a base de tudo no serviço público federal. Entender a 8.112 é entender como funciona uma parte enorme da máquina pública brasileira. Sem dúvida. E para a gente fechar, fica aquela provocação para quem nos ouve, né? Pensando em toda essa estrutura que busca garantir direitos, isonomia, estabilidade, mas que também tem muitas regras detalhadas para movimentação, benefícios. Como essa lei, lá de 1990, dialoga hoje com a pressão por um serviço público mais ágil, mais flexível, talvez mais focado em resultados para o cidadão do século XXI. Será que esse equilíbrio entre garantia e agilidade está bem ajustado? É uma ótima pergunta onde está esse ponto de equilíbrio hoje. Fica aí a reflexão. Gostou do vídeo? Então deixa seu comentário, se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha para fortalecer.